Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. O Salmo 42, verso de número 6 diz: Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Estamos caminhando por esse tema sobre a depressão. Já vimos o que é depressão, o que não é depressão. Nós já vimos também o início da depressão em diversas áreas da vida, depressão como causas cognitivas, depressão na gravidez, e hoje nós vamos iniciar a depressão pós-parto. Tem acontecido frequentemente a depressão pós-parto. Então, nós precisamos entender quando aparece essa depressão, quais são as causas e caminhar para entender e compreender o que está acontecendo na vida desta mãe. Então, a depressão pós-parto, ela pode acontecer até aos 6 meses após o nascimento. Ela pode surgir logo após que nasceu, demorar um período, mas ocorre dentro do nascimento até aos 6 meses que a criança nasceu. Ela se sente abatida, deprimida, se sente com medo, culpada e outros sintomas que podem ocorrer. As causas que fazem a depressão pós-parto aparecer pelo medo da mulher em se tornar mãe e das novas responsabilidades, ou sentir-se rejeitada pelo marido. Então a mulher não se prepara tanto psicologicamente e espiritualmente para ser mãe. E quando a criança nasce, ela vê aquilo e o medo de cuidar daquela criança, de machucar aquela criança, ou não saber cuidar, ou o medo da responsabilidade de ser mãe, vai entristecendo, vai trazendo esta angústia e ela entra em estado de depressão. Por um outro lado, o relacionamento conjugal, ou seja, ela tem medo do seu marido rejeitá-la, porque tem mais tempo para a criança e não tem mais tempo para ele, ou o marido começa a questionar isso a ela: por que você tem mais tempo para ele do que para mim? E isso vai fazendo uma pressão psicológica nela que leva ela a se sentir deprimida e entrar num quadro de depressão pós-parto. E isso tem crescido diariamente, ou seja, tem surgido vários casos de depressão pós-parto. Outros fatores que podem levar à depressão pós-parto: pouco apoio familiar, ter passado por um momento estressante na gravidez, ou ter baixa condição econômica, e também nós não podemos descartar o fator genético. Então, o fator genético também pode levar ao aparecimento de depressão em todas as fases, seja na gravidez, seja no pós-parto, seja na infância, seja na adolescência, ou seja na fase adulta. O fator genético também pode contribuir para o aparecimento da depressão. Então, os outros fatores que podem levar a uma depressão pós-parto é a falta de apoio familiar. Ou seja, nós já falamos da rejeição do marido. Às vezes os avós não dão apoio, os irmãos não dão apoio, e ela se sente sozinha, insegura, ou quando estava grávida teve um momento de perda que trouxe estresse psicológico, físico, então na gravidez, e ela começa a aparecer um quadro de depressão, ou a baixa condição econômica, falta isso, falta aquilo, e ela se sente apavorada que a criança está quase a nascer, ou já nasceu e não tem como cuidar, porque falta a economia. E
fator genético que nós já falamos também é um outro fator que pode gerar a depressão. Mas continuando aqui, queridos, os sintomas da depressão pós-parto. Além dos sintomas clássicos, ou seja, tristeza, angústia, abatimento, se sentir sobrecarregada, se sentir oprimida, solitária, as mulheres tendem a dar pouca atenção para o bebê. Ela dá atenção para tudo, mas ela dá pouca atenção para a criança e chega até mesmo não querer amamentar o seu filho. Então, tem esse sintoma. E ser incapaz de cuidar de si própria ou até mesmo do seu filho. E isso gera um risco muito grande para o bebê e para a mãe. Por que leva um risco muito grande para o bebê e para a mãe? Por falta de cuidado, a criança pode adoecer mais facilmente, pode perder peso e para a mãe levar a um quadro tão profundo de depressão a ponto de tirar a sua própria vida. Então, a depressão pós-parto é muito sério também e deve ser avaliado com carinho por profissionais da área da psicologia e da psiquiatria, que vai entender o quadro que esta mulher está passando, qual é a necessidade de tratamento, se só conversa ou se precisa de um medicamento. Então, cuide-se, não vá na conversa de amigos, de vizinhos ou até mesmo da internet. Procure uma ajuda profissional para te ajudar. Se você tem uma mãe, uma mulher que está grávida ou está quase ganhando o bebê ou já nasceu o bebê, olhe com cuidado, com carinho, dê apoio, junte-se a ela e se aparecer alguns desses sintomas, aconselhe a procurar uma ajuda profissional, a saúde, para que ela possa ter qualidade de vida e cuidar do seu bebê com todo amor e carinho. Se nós apenas aconselharmos a procurar um profissional, nós já estamos fazendo muito. Que Deus nos ajude nesta caminhada e que possamos aprender cada dia mais e mais um pouco sobre a depressão. Vamos orar e encerrar o nosso trabalho nesse dia. Senhor, graças te damos pelo teu cuidado para conosco, Pai. É tão triste ver uma mãe triste, abatida, oprimida, num quadro depressivo, Pai, sem saber como fazer, o que fazer. Pedimos que o Senhor dê sabedoria à família para acompanhar esta mãe, para ajudar na criação, Senhor Deus, nesse pequeno período de cuidar deste bebê, sustentando, fortalecendo e amparando em todos os momentos. Nos ajude, ó Pai, a caminhar juntos, para que juntos possamos vencer esta enfermidade debaixo da Tua graça, debaixo da Tua mão poderosa. Nós pedimos e clamamos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, hoje e sempre.